Olá, alunos da sala de catecúmenos. Na aula passada, nós falamos sobre o pacto das obras, ou aliança das obras antes da queda. Os irmãos se lembram bem disto. E nós estamos falando neste assunto porque essa é a base, conforme os reformados creem, a base para compreender toda a história da humanidade, toda a trajetória da humanidade, compreendendo o reino de Deus por meio das alianças. Como diz Jeremias 30, 22, vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Aí temos uma síntese do que significa a aliança. Nós vimos que a aliança das obras o Senhor Deus estabeleceu 3 mandatos: o mandato social, família e filhos, procriação; o mandato cultural, o trabalho; e o mandato espiritual, o dia do Senhor e o culto solene. Hoje nós vamos começar a falar sobre a queda e a redenção. E nós sabemos que, de fato, a queda foi um momento muito, mas muito triste em toda a humanidade, que resultou na pior doença que existe, que é o pecado contra o nosso Deus. Portanto, nós falaremos rapidamente sobre a queda e, em seguida, já entraremos na aliança da graça, porque Deus institui agora uma aliança da graça. Eu vou mostrar novamente aquele gráfico, né? Você está vendo aí aquele gráfico que vai falar ou mostra a primeira parte, ali na criação. Depois temos o pecado, com a queda. Em seguida, nós temos a aliança da graça, né, dentro do reino de Deus, que é esse espaço também que começa a redenção. A aliança da graça, ela começa logo após a queda e ela vai se estender até a segunda vinda de Cristo. Essa, então, é a redenção que nós temos. Nós vamos tratar desta primeira parte aqui, que é chamado de o reino do Pai, né? São os dias que antecederam a vinda do Messias. Então nós vamos estudar essa parte aqui, ó, que está em destaque. É aqui que nós vamos começar a entender, de fato, como que se processa esta atuação de Deus. Para entender isso, nós precisamos entender aquilo que a figura já nos mostra. A figura nos mostra que a mesma aliança, ou seja, a aliança da graça, ela não é dada cabalmente, ou seja, quando Adão e Eva eles pecam, essa aliança ela não é dada completamente. Não. Ela vai sendo revelada aos poucos, e aos poucos ela vai desenvolvendo. Então você tem ali o período de Adão e Eva, depois você tem o período de Noé, aí você tem o período de Abraão, como diz aqui a Escritura Sagrada, depois você tem a época de Moisés, e por fim você tem a época de Davi. E todos esses momentos o Senhor Deus vai aos poucos revelando novos aspectos desta aliança até culminar com a vinda de Cristo. Com a vinda de Cristo, nós temos o que Paulo diz, a plenitude dos tempos. Toda essa aliança já fora revelada. E Cristo agora renova essa aliança, que inclusive ele vai chamar de nova aliança no seu sangue. E ela é preservada. Porque o autor de Hebreus vai nos dizer com muita clareza que o Velho Testamento é sombra. Ela apenas aponta para Cristo. Quando Cristo vem, é ali a total maturidade. E aí temos, portanto, a aplicação desta aliança até hoje. Não há mais nada a ser revelado desta aliança. Tudo foi revelado até a vinda de Cristo e os seus servos que, inspirados pelo Espírito Santo, compuseram o Novo Testamento. Então isso é algo importante para a nossa compreensão. E para isso, eu gostaria de simplificar esse gráfico trazendo esse outro gráfico aqui para vocês. Prestem atenção. Nós temos aí
a queda, né, que está aí à esquerda, e à direita nós temos o dia do juízo, que é o dia quando Cristo voltará e ele vai julgar a todos. Veja que a aliança da graça, ela começou na queda e ela termina no dia do juízo. Todo esse período aí é o período da aliança da graça. Só que temos, é claro, o Velho Testamento, o Novo Testamento e temos os dias de hoje. São 3 eras que a gente precisa entender como que se dá. O Velho Testamento, as pessoas lá no Velho Testamento eram salvas por conta da aliança do Senhor com seus eleitos, eles eram salvos pelo Messias, pelo Cristo que viria no futuro. O que temos, obviamente, é o sacrifício que apontava para o sacrifício de Cristo. Nós temos, queridos irmãos e queridas irmãs, todo esse acontecimento no Velho Testamento que aponta para Cristo, totalmente para Cristo. Então, a presença de Cristo no Velho Testamento se dá também pelos tipos ou por aquilo que as pessoas faziam que apontava para o Senhor. Voltemos ao gráfico. Então veja que no Velho Testamento, que vai de Adão até Davi, né, culmina ali com uma cruz, esse é o Velho Testamento. Após a cruz, todos são salvos pelo Messias que veio no passado. É interessante notar isso. Cristo já veio. Mas sob que perspectiva? A nossa. Porque Cristo veio no passado, mas quem estava no Velho Testamento, Cristo ainda viria. Essa cruz aí é o momento da primeira vinda de Cristo. É quando ele vem. E quando Cristo vem, ele inaugura o milênio que nós encontramos lá em Apocalipse. Mas esse assunto nós vamos tratar num outro momento. O mais importante agora para nós é entender como que se dá esse Velho Testamento. Por isso que nós também precisamos ter em mente todo o processo de criação, a aliança das obras, aí a queda, aí depois a redenção, que é a aliança da graça. Isso precisa estar em nossa mente para que entendamos o que de fato a Escritura Sagrada nos revela com relação a isto. Então vamos ver aqui, irmãos, como que se deu a redenção, a salvação dos eleitos de Deus lá no Velho Testamento. Vamos entender como que isso se processa. Vamos lá. A redenção no Velho Testamento, eu gostaria de trazer aqui 4 pontos que são importantes. Você vê aí na figura, né, tem uma imagem aí que é de um servo de Deus, possivelmente aí trata-se de Abel, ele está diante de um sacrifício ali, né, o cordeiro sendo queimado. Como eu disse, esse sacrifício apontava para quem? Apontava para Cristo. Então, Abel, nesse caso, ele foi salvo por Cristo, que fora tipificado no sacrifício. Então, o que nós precisamos entender? Ora, primeiro é que lá no Velho Testamento nós não temos um povo diferente, nós temos a mesma igreja e o mesmo povo. Isso mesmo. A igreja de Cristo não começa no Novo Testamento. A igreja de Cristo começa em Gênesis, capítulo 3, verso 15. A partir dali, Deus institui o seu povo, em contraste com os ímpios. São os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Ali já existe a revelação de que o mundo teria 2 povos. Então, a igreja, ela começa no Velho Testamento. Então, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, Arão, todos os profetas, todos eles faziam parte da mesma igreja que nós participamos hoje. Então significa dizer que tudo que acontecia lá no Velho Testamento é exatamente como nós fazemos no Novo? Não, claro que não.
Porque a igreja no Velho Testamento ainda aguardava a vinda do Messias. Então o culto, a forma de adorar ao Senhor, os rituais para perdão de pecados, tudo isto que era muito rico em visibilidade, as pessoas vendo o que acontecia, era bem diferente do culto que nós prestamos hoje. Quando nós vamos ao culto, ninguém sacrifica animal nenhum, não precisa mais. Cristo já veio e já morreu. Mas antes da sua vinda, era necessário que no culto se sacrificasse os animais. Hoje, no culto, temos apenas aquele momento de contrição em que as pessoas pedem perdão pelos seus pecados e aí aponta para a cruz de Cristo, a morte do Cordeiro de Deus, e são perdoados e continuam a cultuar ao Senhor, aplacando a ira do Senhor. Então, agora, essa diferença existe? Existe. Porque você tem a vinda de Cristo. O Cristo não vem lá no Éden, no momento da queda. Não, Cristo não vem ali. Ele vem muitos séculos depois. E por que Cristo não vem ali no Éden, mas vem séculos depois? Por quê? Porque a aliança do Senhor ela precisava ser consolidada ao longo do tempo na igreja. Essa igreja iria, como eu disse, receber as revelações do Senhor, que hoje é o Velho Testamento, entendendo o que significa esta aliança. Então, o segundo ponto que nós queremos ressaltar aqui na nossa lição é que, além de ser a mesma igreja no Velho Testamento e o mesmo povo, é a mesma salvação em Cristo. Gente, Paulo diz que Abraão foi salvo pela fé. Fé em quem? Em Cristo. Mas espera aí. Mas Cristo não, ele viria somente muitos séculos depois. Como é que ele pode ter fé em alguém que ainda viria? Pela fé. Pela fé, ele recebe para si a aliança do Senhor, e essa aliança é feita em seu Filho bendito Cristo Jesus. Quando Abraão, por exemplo, ele é circuncidado e ele adota a circuncisão por ordem do Senhor, o que era a circuncisão? A circuncisão era um sinal da justificação pela fé. E o que ela apontava? Apontava para a circuncisão de Cristo Jesus. Então, Abraão, ele é circuncidado apontando para a circuncisão de Cristo, conforme Paulo nos mostra com muita clareza no Novo Testamento. Tanto é que hoje, no Novo Testamento, a circuncisão existe. Do ponto de vista visível, é o batismo. Do ponto de vista da salvação, continua, porque somos circuncidados. O nosso pecado é despojado, é retirado de nós, como no ato da circuncisão, e é a circuncisão em Cristo Jesus. Então, a salvação é a mesma. Adão, Eva, Abel, Sete, Matusalém, Noé, seus filhos, todos eles foram salvos por Cristo. O sacrifício de Cristo aconteceu para salvar os eleitos de Deus. Já ouviu falar na expiação limitada ou expiação objetiva? Cristo vem para essa terra não para morrer por todo mundo, não. Ele morre pelos eleitos de Deus. Eleitos do presente, a época em que ele esteve aqui, o Senhor Jesus, do passado, desde a queda, e futuro, aqueles que viriam depois de Cristo. Então a salvação é a mesma. Não há outra maneira de salvação se não for em Cristo Jesus. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui para os irmãos é que o Velho Testamento, ele trazia o que nós chamamos de tipos de Cristo. É aquilo que o autor de Hebreus chama sombra do verdadeiro. Tipos aqui é como uma tipologia, é como algo, é tipológico, é como algo que aponta. Por exemplo, quando Moisés, vou dar alguns pontos aqui para vocês entenderem. Quando Moisés ele intercede pelo povo, lembra? O povo pecou, Deus se irou, e ele se coloca como intercessor. Ele ora pelo povo para que Deus aplique a sua misericórdia em Cristo Jesus sobre aquele povo, perdoando o seu pecado. Ali, Moisés, ele é um intercessor, ele é um mediador.
Aí a pergunta é, isso é porque era só Moisés, era na força dele, ele que... Não. Ali, Moisés foi claramente um tipo de Cristo. Quando o sacerdote, ele atuava no templo, atuava no culto, quem eram esses sacerdotes, na verdade? Tipo de Cristo. Porque o sacerdócio é ministério de Cristo. Quando o rei, ele reinava, ele estava sobre o trono, eles apontavam para quem? Para Cristo, o ministério monárquico, real de Cristo Jesus, Cristo Rei. E os profetas? Quando eles se levantavam para pregar a revelação do Senhor, falavam de si mesmos? Não. Eles falavam da parte de Cristo, porque eles apontavam para o ministério profético de Cristo Jesus. Veja bem, o ministério triplo de Cristo, profeta, sacerdote e rei, esses três ministérios, eles é que deram base para estes ministérios feitos por pecadores no Velho Testamento. No Velho Testamento, quando se tinha um rei, era pecador. Davi foi pecador. Samuel, Isaías foram pecadores. Arão era pecador. Mas eles tinham este ministério, alguns sacerdotes, outros reis, outros profetas. E por que tinham esse ministério? Porque eles estavam embasados no ministério perfeito de Cristo Jesus. Então é isso que nós entendemos como tipos de Cristo, porque o que acontece no Velho Testamento, em muitos aspectos, aponta para Cristo. É por isso que quando um pregador fiel, ao expor as Escrituras no Velho Testamento, ele tem que mostrar Cristo ali. Senão vira um sermão de autoajuda, um sermão moralista, por vezes até legalista. Mas não, quando o pregador ele é fiel e ele expõe o Velho Testamento, aquele sermão ele termina em Cristo Jesus. Porque Cristo está presente de forma vívida lá no Velho Testamento. Ele não está presente só no sacrifício dos animais, nos reis, profetas, sacerdotes, naqueles que eram mediadores entre o povo e o Senhor Deus, o templo, a disposição do templo, o tabernáculo, a saída do povo do Egito. Paulo mesmo diz que Cristo acompanhou. Cristo, veja bem, Paulo diz Cristo acompanhou o povo onde? Lá no deserto, quando saíram do Egito para a terra prometida. Está lá Cristo presente, como uma pedra que os acompanhava. Então Cristo está lá. E o que temos, na verdade, na Escritura Sagrada, no Velho Testamento, são as tipologias de Cristo. E o quarto ponto que eu quero trazer aqui, apenas recapitulando para que a gente entenda, não é? Olhando para o Velho Testamento, a redenção lá no Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, nós temos uma mesma igreja e um mesmo povo, nós temos a mesma salvação em Cristo, nós temos ali tipos de Cristo, que é sombra do verdadeiro, conforme nos diz o autor de Hebreus, e em quarto lugar, o que nós temos é um desenvolvimento, entre aspas, orgânico do pacto. E aí vem a pergunta, mas o que é desenvolvimento orgânico do pacto? O que isto significa? Como é que nós podemos entender esse processo? Bem, vamos lá. Não é que o pacto do Senhor Deus é um corpo orgânico, um corpo em si que se desenvolve. Não. O desenvolvimento dele no Velho Testamento é semelhante ao desenvolvimento orgânico de alguma criatura pertencente à criação do nosso Deus. É isso, é igual. Vamos lá para que você entenda. Olhe para esta figura. O que você está vendo? Você está vendo uma sementinha, aí você está vendo ali um brotinho, depois esse broto ele sai da terra, depois ele cresce um pouquinho mais, e aí ele se desenvolve, e depois ele se torna já ali uma planta dando frutos. O que nós temos aí? Nós temos um desenvolvimento orgânico. Foi da sementinha até ali a árvore, né? Ou a planta na sua maturidade. Agora, é importante pensar o seguinte: essa sementinha que se torna essa planta, veja,
é a mesma. É a mesma planta, mesmo quando diferente ao longo do tempo. Veja, essa sementinha em nada se parece com a planta. Nada. Mas é a mesma coisa. É a mesma planta. É que ao longo do tempo ela vai se desenvolvendo. Então é por isso que nós afirmamos que o desenvolvimento da aliança do Senhor no Velho Testamento é orgânico entre aspas, porque se assemelha ao desenvolvimento orgânico de uma planta, sementinha. Você pega, por exemplo, a semente de manga. Ali, aquela semente, ela tem potencialmente uma grande mangueira. Então aí você planta e com o passar do tempo ela vai se desenvolvendo até chegar ao seu momento de maturidade. Ora, se você pega uma semente de manga e você compara com uma mangueira, não se parece em nada, absolutamente nada. Uma é grande, forte, não é? Alta, cheia de mangas, a outra é um carocinho ali, xoxinho, né? Uns pelinhos e tal. Mas porque aquela semente, ela passa por um desenvolvimento. Vamos ver um outro exemplo, para que vocês entendam melhor. Deem uma olhada nesta figura aqui, olha só. O que nós temos aqui? Nós temos uma célulazinha, né, que está se reproduzindo, depois se torna ali um ser completamente distorcido, é isso que nós temos. Depois ele já apresenta ali certas características, né, de um ser humano, depois nasce, e aí tá lá, mas ele tem assim uma composição física estranha, né? Porque a cabeça é desproporcional, a cabeça é quase do tamanho do corpo dele. Depois ele vai se desenvolvendo, torna-se um garoto, um menino. Depois ele se torna um adolescente, um jovem, acompanha aí. Depois se torna um homem maduro e depois ele se torna uma pessoa velhinha. Então o que você tem ali, na verdade, é uma célula. Depois se transforma num embrião, depois se transforma num feto, depois se torna um bebê ao nascer. Esse bebê continua crescendo, se torna um menino, um garoto, depois um adolescente, um jovem, depois um homem maduro e depois um ancião. Isso está muito claro, não é? Então veja, agora, essas figuras que vocês estão vendo aí, uma se parece com a outra? Essa primeira, que é uma célula, se parece com o que nós vemos à sua direita? Se parece? Não é? Parece com esse embrião? Não, esse embriãozinho que você está vendo aí, se parece com o homem maduro que está logo abaixo? Não. Mas são a mesma pessoa. Conforme nós vimos lá na planta, vamos ver aqui também um ressaltar desse desenvolvimento orgânico. Dê uma olhada na figura, olha só. É a mesma pessoa, mesmo quando diferente ao longo do tempo. Esse senhorzinho aí, esse ancião, ele foi no passado essa célulazinha. Por isso que podemos afirmar claramente que essa célula ela não se parece com o senhorzinho, mas é a mesma pessoa. O que acontece aí? Um desenvolvimento. É exatamente o que acontece no Velho Testamento com a aliança da graça. A aliança do Senhor ela vai se desenvolvendo. Quando que essa aliança ela surge como uma coisa pequenina? Gênesis 3,15. É lá. E aí ela começa então a se desenvolver. E nós temos na Escritura Sagrada momentos deste desenvolvimento. É muito interessante. Dê uma olhada na figura. Eu vou aproveitar a figura lá da plantinha para dar o exemplo para que vocês entendam. Deem uma olhada nesse processo do Velho Testamento. Olha só. Veja, é a mesma aliança da graça. É a mesma, desde a sementinha lá em Gênesis até essa planta que se estende à primeira vinda de Cristo. Esse desenvolvimento, eles possuem alguns marcos na Escritura Sagrada no Velho Testamento.
Então poderíamos dizer que a aliança adâmica, porque está ligado a Adão, é a sementinha. A aliança noética está ligado ao brotinho, está aí surgindo. A abraâmica, de Abraão, já é esse talinho aí que está saindo. A mosaica, que é na época de Moisés, é essa planta que já está um pouquinho mais robusta. E a davídica, ou da época de Davi, é essa planta prestes a assumir a sua maturidade. Então, a mesma aliança da graça, ela apresenta desenvolvimentos e estes momentos são marcantes. Alguns até colocam a parte dos profetas, quando os profetas eles falam acerca de Cristo, como Isaías fala muito acerca de Cristo. Ok, não tem problema. Mas a teologia reformada, ela adota esse desenvolvimento das alianças. Veja de novo a figura. Adão, Noé, Abraão, Moisés e Davi. É exatamente isso que nós temos. É por isso que você olha para o Velho Testamento e você nota que lá na época de Abraão não tinha tabernáculo, não havia templo, não havia rei, não havia nada disso. Esses processos foram acontecendo ao longo do tempo. Na época de Adão, por exemplo, não havia um povo separado, né, como uma nação, como Israel, como povo de Deus. Na época de Moisés, não havia um rei sentado no trono. Então, todo esse processo acontece para a revelação da aliança da graça, que tem como eixo central Cristo Jesus. É por isso que o Velho Testamento, conforme nós vimos, é a mesma igreja e o mesmo povo. É a mesma salvação em Cristo Jesus. O Cristo é o mesmo que, de fato, nos salva. E nós vamos ver que todo esse processo no Velho Testamento são tipos de Cristo, porque aponta para o Senhor. Voltemos àquele gráfico antigo que eu mostrei para vocês, que eu quero concluir aqui a nossa aula. Vejam bem, nós temos aí, dentro da aliança da graça no Velho Testamento, que são aquelas pessoas que seriam salvas pelo Messias, que viria no futuro pela perspectiva deles, então nós temos aí, como nós vimos lá no exemplo da plantinha, a aliança adâmica, que foi dada a Adão, noética, que foi dada a Noé, a Abraão, que foi dada a abraâmica, que foi dada a Abraão, a mosaica, que foi dada a Moisés, e a davídica, que foi dado a Davi. E aí vem Cristo na plenitude dos tempos. Tudo isso está dentro da aliança da graça. E tudo isto ocorre com a Igreja de Cristo. Volto a dizer, a igreja não surgiu com a primeira vinda de Cristo. A igreja existe desde Adão, porque a igreja é formada pelo povo eleito de Deus. Gente, na próxima aula nós vamos começar a estudar essas partes do Velho Testamento. Nós vamos começar o nosso estudo falando de Adão, depois vamos falar da aliança com Noé, depois da aliança com Abraão, depois a aliança com Moisés e, por fim, a aliança com Davi. E nós vamos descobrir como o Senhor Deus ele vai ampliando e abrindo o entendimento e robustecendo esta aliança até que Cristo vem e ele, como perfeito, ele instaura a compreensão total deste pacto da graça. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Na próxima aula, se o Senhor Deus quiser, falaremos sobre a aliança adâmica, a aliança lá com Adão e Eva, e a partir de então estudaremos para uma compreensão maior desse tema. Tá bem? Até a próxima aula e um grande abraço a todos e que Deus, o Senhor Deus, o Deus da aliança, nos abençoe.